Então a gente viu até agora vários casos de radiografias sem contraste ou convencionais. Agora a gente vai falar um pouquinho das radiografias contrastadas. Então lembrar que existem dois tipos de contrastes que a gente usa na radiografia, que são os à base de bário e os à base de iodo. Os à base de bário a gente usa principalmente para estudar o trato digestivo. Então a gente pode administrar tanto via oral quanto endorretal. E os contrastes à base de iodo a gente administra na veia do paciente, via endovenosa, para estudar principalmente o trato urinário, certo? E lembrar que os dois foram escolhidos por apresentarem alto número atômico, então tem uma alta densidade. Então eles são hiperdensos. Então, se eles são hiperdensos, a gente vai ver aí com alta densidade na radiografia, certo? O primeiro exame que eu vou falar para vocês é o EED, que a gente chama no nosso dia a dia, que é a abreviação de esôfago, estômago, duodenografia. E a gente vai estudar justamente esses órgãos. Então, são radiografias seriadas pós-ingestão de contraste à base de bário para avaliação da morfologia, dinâmica e elasticidade parietais. Então, o que a gente faz? A gente fala para o paciente deglutir contraste à base de bário e vai tirando radiografias seriadas, tá? Com isso a gente consegue ver não só a morfologia, quanto a progressão do contraste. Se tem dificuldade de esvaziamento do esôfago ou do estômago, tá? Além de ver se tem dilatação, se tem alguma lesão parietal, o contorno, se o contorno está preservado. Então a gente consegue ter todas essas informações aí pelo EED, certo? Então aqui, só para exemplificar aqui nesses casos, então aqui está o esôfago torácico, aqui está a região do cárdia, da transição esôfago-gástrica. E aqui, que eu estou circulando aqui, é o estômago, tá? Então, o estômago, lembrar que a parte corporal do estômago, então o corpo gástrico fica mais anterior, e por isso o ar costuma ficar aí na topografia do corpo gástrico. E o contraste costuma acumular tanto no fundo quanto aqui na região do antro gástrico, tá? E aí o contraste vai progredindo e a gente consegue ver aí todas as porções do duodenais. Então lembrar que são 4 porções. A primeira está sobreposta aqui com o antro gástrico, nessa incidência, que é chamado também de bulbo duodenal. E aí a gente tem a segunda porção, que é a vertical, a terceira, que é a horizontal, e a quarta, que é ascendente. E aí, acabando a quarta porção, a gente tem uma porção aqui, uma região fixa da transição duodeno-jejunal. Então, a partir daqui começa o jejum. E aqui a gente chama, tem um nome muito famoso, que é ângulo de Treitz, certo? Então, aqui mais uma vez, ó, nessa incidência aqui, o contraste não está mais no esôfago, então a gente não consegue ver o esôfago, mas vê aí acúmulo de contraste no fundo gástrico e no antro gástrico. E aqui a gente consegue ver muito bem o contorno, as pregas gástricas aqui do corpo gástrico, então da pequena curvatura e da grande curvatura gástrica. Aqui está o bulbo duodenal, que é a primeira porção, segunda porção ascendente, terceira horizontal, quarta ascendente, e aqui está o ângulo de Treitz. E aqui a gente já tem alças de jejuno. Se eu continuar tirando radiografias desse paciente, esse contraste vai chegar no jejuno e ilho. E eu vou estudar o intestino delgado, certo? Como é que chama o exame quando eu deixo o contraste progredir até chegar no ilho distal? Então ele chama-se trânsito intestinal, tá? Então lembrar trânsito intestinal é para estudar o intestino delgado, certo? Então qual que é a principal indicação? Qual que era, né? Porque hoje cada vez mais são utilizadas a ressonância magnética por enterografia por ressonância magnética, que é a Entero-RM, e a enterografia por tomografia computadorizada, que é a Entero-TC, tá? Então tá perdendo muito espaço aí para esses exames. Mas a principal indicação é doença de Crohn, que é a principal doença que acomete o intestino delgado. Então tem alguns achados clássicos aí de alterações na doença de Crohn, que são estenoses seguidas de dilatações pré-estenóticas. Então a gente vê segmentos salteados de alteração aí de alças intestinais delgadas,
principalmente de intestino delgado, certo? Na doença de Crohn. Que lembrar que ela pode acometer qualquer porção aí do trato digestivo. E se eu injetar contraste via endorretal retrógrada, eu vou ter um exame que chama-se enema opaco, tá? Que eu vou estudar o intestino grosso, ou cólon. Então, lembrar, transintestinal é para estudar intestino delgado, e o enema opaco é para estudar intestino grosso, ou cólon. Que é a mesma coisa, eu injeto contraste, só que aqui eu vou injetando também um pouquinho de ar para fazer com que o contraste se impregne na alça, pregue, para a gente ver melhor o contorno. E a gente vai conseguir ver muito bem todos os segmentos aqui do cólon. Então aqui está o sigmoide, aqui nesse caso redundante, bem grande. Cólon descendente, transverso e ascendente, certo? E aqui entrou um pouquinho de contraste aqui também para o ilho. E aqui é a mesma coisa. Então, para a gente estudar a anatomia aí, ó. Tanto que essa radiografia ficou bonita aí de enema opaco. Então a gente consegue ver aqui o reto, o cólon sigmoide, cólon descendente, flexura esplênica do cólon transverso, flexura hepática do cólon ascendente, e aqui o seco. Aqui o contraste chegou também no apêndice, entrou um pouquinho de contraste aqui no apêndice, e também no ilho. Então essas porções mais densas aqui, que a gente consegue ver contraste nessa região, mas perdidas aqui, são segmentos de ilho que também receberam um pouquinho de contraste. Certo? E nesse caso, tem alguma alteração nesse enema opaco? Então, olhem um enema opaco normal, com as austrações e os contornos lisos aqui da parede, e olhem esse exame. Então, percebem que tem várias saculações, tanto aqui no sigmoide, quanto no descendente, quanto no transverso, quanto aqui no ângulo hepático, quanto aqui no cólon ascendente. Então, o que são essas bolinhas, essas saculações? São divertículos, tá? Então, são várias saculações que recebem contraste. Então, o contraste é administrado aqui via endorretal e acaba entrando aí nesses divertículos e a gente consegue ver os divertículos no enema opaco. Então, esse paciente tem uma doença diverticular dos cólons difusa, que é diferente de diverticulite. Diverticulite é quando um desses divertículos oclui aqui o ósteo de entrada aqui do divertículo e ele inflama, e vai dar uma diverticulite, que a gente não consegue ver na radiografia, porque a gente só consegue ver o contorno aqui da saculação porque entrou contraste. Se por acaso tiver ocluído aqui a entrada dele, eu não vou ver o divertículo no enema opaco. E se eu injetar contraste na veia do paciente, o que vai acontecer com esse contraste? Ele vai ser concentrado e eliminado pelos rins. Então, como é que vai chamar esse exame? Então, se eu injetar contraste na veia do paciente, eu vou fazer uma urografia excretora, tá? Então, lembra lá na radiografia que não é tão fácil ver as sombras renais como aqui? Então, aqui a gente consegue ver muito bem o contorno dos rins, porque ele está concentrando o contraste, está ficando mais denso. E aqui, com 5 minutos, a gente já consegue ver também começando a excretar contraste pelo sistema coletor. Então, o que a gente faz? A gente injeta contraste e vai tirando radiografias seriadas. Então, a gente faz uma pré-contraste e com 5, 10 e 15 minutos, geralmente. E a gente vai vendo cada vez mais contraste no sistema coletor. Então, a gente estuda aqui muito bem os cálices renais superior, médio e inferior, pelve renal e ureter. E a gente vai vendo cada vez menos contrastes aí no parênquima renal, porque vai sendo eliminado. E aqui uma visão mais panorâmica, mostrando aí contraste em todo o sistema coletor, chegando aqui na bexiga. Então, acompanha aqui ureter direito, ureter esquerdo um pouquinho mais dilatado, mas não chega a estar alterado. Não está dilatado, não tem hidronefrose, aqui os cálices estão normais. E lembrar que eu também posso fazer diagnóstico de ureterolitise, tá? Então, lembram daquela radiografia do vídeo passado, que tinha uma calcificação bem nessa região. Então, até aquela hora, vocês não tinham visto uma urografia excretora, mas agora vocês sabem que
o ureter passa exatamente na topografia onde estava aqui essa calcificação. Então isso aqui realmente, provavelmente, era uma ureterolitíase. Não consigo ver hidronefrose aqui nesse caso. Eu conseguiria ver hidronefrose, ou seja, uma dilatação do sistema coletor, se eu tivesse injetado contraste neste paciente. Tá? Aqui não tem dilatação, mas eu poderia ver aqui dilatação do sistema coletor e uma dificuldade, uma pobreza de contraste aqui no ureter distal, certo? Porque tem uma obstrução aqui. O contraste vai ficar retido no sistema coletor dilatado aqui. E o último exame, contrastado, que eu vou falar para vocês, é a uretrocistografia retrógrada e miccional, que é esse nome grande, mas que é um dos poucos exames ainda que são muito utilizados, tá? Então, igual o ED vem perdendo muito espaço para inter-UTC e inter-RM, e o trânsito intestinal principalmente, aqui não, esses exames continuam tendo muita utilidade, tá? Então, o melhor exame para eu avaliar o contorno da uretra é a uretrocistografia retrógrada e miccional. Então, o que eu faço com o paciente? Então, tem uma garra, tem todo um equipamento que eu seguro a glande do paciente, isso aqui no sexo masculino, meio que cateterizo ali a uretra e vou injetando contraste com pressão, certo? E o contraste vai progredindo e eu consigo ver se tem alguma área de estenose, como eu consigo ver aqui, tá? Então, principalmente em pacientes que tiveram trauma de uretra e infecções recorrentes, uretrites recorrentes, gonocócicas ou não gonocócicas. Então, eu consigo avaliar se tem estenoses por esse exame, é o melhor exame, tá? E aqui o contraste passa com um pouquinho de dificuldade, aqui está a uretra prostática e aqui o contraste chegando na bexiga. Outra indicação muito utilizada ainda para esse exame é a pesquisa de refluxo vésico-ureteral em crianças, tá? Então, pacientes que têm infecção recorrente, que têm pacientes que nascem, têm várias infecções de urina, então tem que estudar se tem refluxo vésico-ureteral ou não nessa criança, tá? Então, o que eu faço? Eu cateterizo a bexiga e vou injetando contraste nela. Então, aqui não é administrar contraste na veia do paciente, como é na urografia excretora. Aqui eu injeto pela uretra, diretamente aqui na bexiga, tá? E não é para voltar nenhum contraste para o ureter. Se a gente vê contraste voltando para o ureter, então eu vou tirando radiografias. Então, se tem refluxo, então se o contraste entra aqui no ureter, eu caracterizo o refluxo vésico-ureteral. Nesse caso aqui, à esquerda, tá? Então, tem uma incompetência aqui na junção uretero-vesical, que não segura e deixa o contraste passar da bexiga para o ureter. Então, isso também vai predispor a ter uma infecção ascendente e ter pielonefrites aí que pode ser grave a ponto de perder o rim por infecções de repetição na criança, certo? E é isso de radiografias contrastadas.